Está no ar mais um episódio do podcast Além da Mídia. E hoje, em especial, eu estou aqui com um casal que tem participado de um movimento muito relevante na sociedade e vai quebrar aqui alguns tabus, vai trazer pra gente algumas curiosidades, como eu sou muito curiosa pra saber o que é que tá acontecendo nisso. Antes de contar pra você quem é que tá aqui comigo, eu vou trazer os nossos patrocinadores, porque ninguém faz nada sozinho, então eu conto aqui com essas meninas que têm me ajudado, né? Então eu tenho aí comigo a Gabi Eu Quero, que faz a produção do cabelo, da maquiagem. Eu tenho também a Marcela, da loja Creative, que faz aí os brindes personalizados, itens personalizados para sua empresa. É bem interessante. Se você tem um negócio e quer que a sua marca gere experiência para os seus clientes, foca na Marcela, que ela vai trazer para você uma alternativa bem legal e criativa. E eu tenho também a Nay Nascimento, que cuida das unhas. Ela é especialista em alongamento de unha, manicure tradicional. Ela já tem um estúdio consolidado lá na cidade de Jundiaí e agora ela está também em Sorocaba. Ela já trabalha com isso há mais de 10 anos. Aí eu vou deixar na descrição o arroba de cada uma delas para que vocês possam entrar em contato e depois descobrir e conhecer mais sobre o trabalho delas. E no final eu tenho novidades sobre essas patrocinadoras para vocês. Então hoje eu estou aqui com os pastores, pastor Rafael Pinheiro e Érica Pinheiro, e eles vão trazer aqui pra gente como tudo começou desde a história deles como casal e participar desse movimento incrível que é o Legendários. Rafa, conta pra gente como que foi esse início de vocês como casal, como que vocês se conheceram, como vocês vieram parar aqui em Sorocaba, que vocês são um presente pra gente, né? Mas compartilha aí conosco como que foi essa trajetória antes de Legendário e depois de Legendário. Vamos falar um pouco antes do Legendários, né? Já éramos um casal de pastores, né, que servíamos a nossa igreja. E chegou um ano que eu queria algo novo com Deus. Eu busquei algo novo, eu falei assim, olha, eu já sou um bom pai, já sou um bom pastor, não tenho reclamação de ser um mau filho, já era um bom filho, mas aquele ano eu queria viver algo diferente com Deus. E foi quando eu comecei a procurar alguma coisa para me ter uma experiência diferente. Né, a Érica já tinha feito Moriá, que é algo sensacional, e eu comecei a buscar sobre Moriá até que chegou um amigo e me apresentou Legendários. Mas esse amigo me apresentou, falou assim, olha, é algo que vai ficar restrito com Deus, mas tem aventura. Eu gosto muito de aventura. Então eu falei, olha, se tem aventura e Deus, eu quero estar nisso. Eu fiz a minha inscrição, eu fiz a inscrição em dezembro, o evento acontecia em março, isso foi em março de 2020. E aí eu fui me preparando para subir a minha montanha. Na montanha, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o processo, eu tive um encontro com Deus, o melhor encontro da minha vida. Eu nasci no lar evangélico, desde criança, com 30, quando eu subi eu estava com 35 anos de idade, e foi a minha melhor experiência com Deus. Não que existe algo místico na montanha, mas lá eu encontrei Deus face a face, eu experimentei sobre entender o que Deus queria de mim e quanto eu poderia ser melhor. Então eu já achava que eu era um bom marido, que eu era um bom pai, que eu era um bom filho, que eu era um bom cidadão, que eu era um bom cristão. Quando eu tive essa experiência na montanha com Jesus Cristo, eu comecei a ver que eu precisava muito melhorar em todas as áreas da minha vida. Então foi aí que começa a minha história em Legendários, né? Eu desci da montanha, iniciando a pandemia, mas muitas coisas que eu vivi na montanha, Deus já falou assim, olha, agora você viveu aqui, você vai viver isso na sua vida prática. Isso tem 5 anos. E 5 anos são muitos testemunhos de fé e confiança sobre entregar tudo nas mãos do Senhor. Entendi. Eu tinha uma grande resistência. Eu achava que eu entregava tudo nas mãos do Senhor. Eu achava que Deus dominava todas as áreas da minha vida. Mas chegou um ponto que lá na montanha Deus me mostrou que algumas coisas eu fazia na minha própria força. E eu não deixava no controle dele. Uau. Antes de falar, fala o que é top também, depois a gente vai pra Érica. O que é top, Rafael? O top é trek outdoor de potencial. O trek, justamente porque nós vamos a uma montanha, nós vamos fazer uma trilha. Outdoor, porque a gente tira o homem da zona de conforto, do meio da sociedade urbano, e levamos ele para um local bem diferente. E de potencial, porque nós dizemos que na montanha ele vai chegar no seu máximo do potencial. Nós falamos que ele vai sair de um ponto que a gente fala medíocre. E medíocre no sentido de fazer as coisas sempre na média. E Deus nos chamou para fazer além da média. Então sair desse ponto de conforto e a gente elevar o máximo do nosso potencial. Legal. Então por isso que é trek, outdoor de potencial, nós falamos top.
Achei que era top porque é top mesmo, né? Isso, mas é top, É top mesmo. Mas mesmo. a track é o te dó de potencial e cada top recebe um número. Ele é sequencial no mundo. E onde tá? O seu é aqui? O seu tem? Isso, o meu o meu eu tenho Aqui aqui. no lateral. O meu top foi, na verdade, quando eu participei era REC, era reto extremo de caráter. E aí depois teve uma mudança de nomenclatura, justamente porque o projeto vem amadurecendo. Aham. Então eu participei do REC 243. Nós já Legal. estamos no top 1020, alguma coisa já. Entendi. E foi no Brasil mesmo que você Foi no participou? Brasil e em Minas Gerais, na pista, né? Depois eu vou explicar um pouco, né? Já aproveitar e falar um pouco. Nós temos, o Legendários vem crescendo a cada vez mais. Chegou em 2018 em Balneário, através em Camboriú, com o pastor Ricardo Bernardes. Depois veio para Minas Gerais, depois para Curitiba, depois Betim, que é a base que eu sou diretor. E esse projeto hoje nós já temos mais de 45 pistas só no Brasil. Então, no Brasil, o crescimento está muito acelerado. E quando nós falamos pistas, é cada uma administração que promove esses tops. Aham, legal. E como foi, Érica, quando ele chegou com essa novidade? Pra você tava tudo bem? Que as mulheres falam que a maioria dos homens que vão, né? Ah, não precisa, tá tão bom, você já é uma bênção. E pra você? Então, na verdade, pra mim, foi uma novidade. Eu não queria que ele subisse a montanha. Eu queria muito. Eu tinha acabado de voltar do Moriá e eu tinha tido a minha melhor experiência com Jesus. E ele Também foi inspirado sou- a buscar a experiência dele, mas Moriá, você achou que era mais tranquilo? Eu ou achei não? que era mais tranquilo. É. E eu também sou nascida e criada em berço evangélico, Uhum. mas foi a experiência mais espetacular que eu tive com Jesus, o Moriá. Uhum. Inclusive, acho que toda mulher deveria ir. Tá na minha lista. Foi Não uma, coloquei Moriá. uma cura, Ah, uma cura interior, foi talvez um revelar de uma identidade em Cristo muito diferente. E quando eu vivi isso, a primeira coisa que eu queria quando eu voltei era que ele fosse. Porque foi uma descoberta diferente pra mim. Impactante. Então, o meu interesse é que ele fosse no Moriá. E aí, nesse meio tempo, ele encontrou Legendários. A princípio, eu fiquei resistente, não queria que ele fosse. Não sabia nada o que era. Também não tive muitas curiosidades. Mas quando ele voltou, então ele foi. Na época, eu estava com a minha caçula bem novinha. E quando ele retornou, eu olhei para o rosto dele e foi uma sensação de que ele tinha encontrado uma luz diferente. Quando eu olhei para o rosto dele, eu vi que não era a mesma pessoa. Parece que era alguém que tinha tido uma experiência, assim, sobrenatural. Aham. E foi, assim, muito impactante. Porque quando eu vi ele, quando eu contemplei o rosto dele, o olhar dele, eu falei, ele não é mais o mesmo. Uau. E aí eu senti essa diferença. E a partir daí, foi algo extraordinário. Tanto na vida dele, quanto na minha. Porque o que a gente costuma dizer, e o que eu costumo dizer para as mulheres? A montanha não é algo do homem, Uhum. né? O movimento Legendários não é um movimento de homens, como as pessoas costumam dizer. Uhum. É um movimento da família. Deus leva o homem, porque um homem ajustado, dentro do propósito, ele vai conduzir a sua casa da maneira que tem que ser. Então, quando ele foi, Deus trouxe algo novo para a nossa casa. E ele subiu a montanha. Eu também tive as minhas experiências no momento de solitude. Eu e Deus e as minhas filhas. Uhum. Eu tive as minhas experiências. E quando ele voltou, que nós fomos conversar, né? Foi incrível, porque muitas coisas que Deus tinha falado para ele lá, Deus tinha testificado. E quando ele voltou, a gente começou a viver realmente a nossa montanha. Uau. E daí, quando aconteceu esse top dele, já tinha o projeto com as mulheres ou ainda não tinha? Era mais os homens que tinham. Quando que surgiu esse trabalho com as mulheres também? Já foi bem junto ou não? Na nossa base, eu falo nossa base, né, em Betim, que é a base que o Rafa é diretor, nós tivemos uma visão diferente. Porque cada administração vai entender de uma forma. E qual que é a visão que nós tivemos? Quando ele foi, eu vi muito essa necessidade de um acompanhar. A mulher, ela precisa ter uma noção também de que é um processo que se inicia, de que não é só na vida do homem e de que ela é uma parte fundamental na continuidade desse processo que inicia na montanha. Se a mulher não tem também esse direcionamento, se ela não tem essa consciência, tudo que o homem viveu, que é intenso, né?
pode colocar... Vai se perdendo, às pode vezes. se Não perder. fica compatível daí Isso, também, né? A ao transformação. longo aí dos dias, porque aí ele retorna e aí começa realmente um desafio, aí começa uma montanha. Sim. Se a mulher não estiver dentro do propósito, dentro da mesma visão, ela pode colocar tudo a perder. Sim. Então, entendendo isso, desde quando nós enviávamos, mesmo antes de ter, né, a nossa base, quando nós enviávamos os homens à nossa igreja, eu já vinha trabalhando com as esposas, contando o meu testemunho, falando da necessidade dessa conscientização, de entender que era um projeto, não era de homens, mas sim de família, mostrando o papel fundamental dessa esposa dentro desse processo. E aí foi a partir daí que acaba que a nossa base começou um trabalho muito forte com as esposas. Sim. Como que eu faço pra enviar meu marido ali secretamente? Você consegue enfiar ele numa caravana no legendário? Como que funciona? Secretamente, eu acho que vai ser mais difícil, porque o homem vai preparar uma lista de material que ele precisa preparar. Ele precisa fazer um exame físico, um exame clínico, né, pela segurança dele. Não que seja inseguro, né? Nós fazemos esse projeto com muita responsabilidade, então nós não revelamos o processo que acontece na montanha para que ele não crie resistência e para que ele tenha a sua própria experiência com Deus. Cada um tem a sua experiência, cada um está num processo diferente com Deus. E então ele vai precisar saber. Você pode presenteá-lo, pode fazer a inscrição, mas precisa avisá-lo com antecedência. Dá pra colocar a mochilinha igual a criança, né? E joga na escola. E provavelmente ele vai precisar programar a agenda dele. Então é um presente, o melhor presente que você pode dar para ele. Isso eu tenho certeza. No início ele pode não entender, no momento da inscrição, mas depois eu tenho certeza que ele vai falar que é o melhor presente que ele ganhou da esposa. E normalmente são as esposas que empurram os homens, normalmente? Ou tem uma média? Assim, alguns procuram, igual você procurou, né? Eu procurei. Mas eu já quero procurar pelo meu marido. Mas o que Como que acontece são muitos. Então eu recebo muita demanda no Instagram, no WhatsApp, quando as vagas já se encerraram. E na maioria das vezes não são os homens que procuram mais uma vaga, quem procura são as esposas. Meu marido precisa, minha casa precisa. Esposas que estão assim, dizendo... Pastor, essa é a última tentativa do meu casamento. Já recebi solicitações falando, nós estamos com um divórcio assinado, mas eu ouvi falar sobre legendários. Mas ele sabe que não é a ferramenta legendários, mas é o que Deus faz. E ainda tem uma esperança e fala, olha, eu vou dar mais uma oportunidade para ele subir a montanha, ele encontrar Jesus. E eu estou disposta. E a mulher sabendo de várias coisas que estão acontecendo, as crises no casamento, mas ela está disposta, porque ela sabe que tem uma esperança em Jesus. Sim. Isso tem acontecido. Então esse projeto desde o início começou na Guatemala com as mulheres enviando os maridos, juntando dinheiro para pagar a inscrição. Foi assim que começou? A mulher falou, vamos nessa pra montanha, quero ter umas férias, não? Na verdade, esse projeto começou porque o pastor Chep, que é o nosso fundador, ele começou a ver pessoas de Deus, pastores, pessoas que caminhavam começando a cair. E a cair por quê? Não porque as pessoas não estavam vigiando, porque elas estavam andando sozinhas. Porque não tinham pessoas que caminhavam junto, não tinham pessoas que somavam força juntos. Então ele falou assim, olha, o homem precisa ter um impacto. Esse homem precisa ter mais propósito, esse homem precisa ter mais comprometimento. Nós dizemos que nós somos inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus. Porque todo dia o pecado vem bater a nossa porta. Sim. E se nós não estivermos firmes com Cristo, na santidade, e termos homens que caminham juntos dentro da mesma visão, nós provavelmente cairemos. E isso não é no espaço curto de tempo, porque o inimigo ele é permanente, ele é insistente, ele fica o tempo todo. Mas com Cristo, né, e junto com a igreja nós somos mais fortes. Então assim que nasceu esse projeto começou e aí as mulheres começaram a ver o resultado, começaram a enviar os maridos. E hoje nós vemos isso. Então tem os homens que procuram, mas tem os homens que têm o medo, têm as suas resistências, alguns falando que é modinha, né? Outros colocando porque alguns são irresponsáveis e contam coisas que não deveriam contar. Então, se eu conto coisas sem contexto, a pessoa tira suas conclusões. Mas a verdade é que dos 100 mil homens que já subiram, um pouco mais de 100 mil, são 100 mil histórias dignas de serem contadas, que não se arrependem e que querem voltar à montanha. Sim. E daí, testemunhos, assim, você pode compartilhar. Eu quero ouvir depois de vocês. Um testemunho, algo, ou pode ser o seu, ou testemunho de alguém que você possa falar. E o seu também, algum testemunho igual essa questão da família, né? Divórcio. Teve algum caso, assim, não, que ele foi e cancelou o divórcio? Algo nesse sentido, assim, que aconteceu? Sim, são muitos testemunhos, né? Eu vou contar alguns, só não vou citar nomes, mas, assim, nós temos muitos testemunhos, principalmente de casamentos. E primeiro o homem vem e se posiciona no casamento,
Depois ele se posiciona na criação dos filhos. Quando a casa está alinhada, o homem posicionado dentro de casa, uma família bem alinhada, consequentemente ele se posiciona dentro da igreja. Porque a igreja é um conjunto de famílias. Se é um conjunto de famílias que não está saudável, nós temos uma igreja doente. Sim. Mas se eu tenho na igreja um conjunto de famílias saudável, eu tenho uma igreja saudável. Sim. Então nós temos muitos testemunhos. Eu me lembro de um que o marido estava fora de casa. O marido já tinha separado mesmo, já estava em casa. A mulher já estava correndo com o processo de divórcio. E aí eu falei com ela, olha, eu conheço vocês há tanto tempo. Dá uma oportunidade, deixa eu levar esse homem à montanha. Ela falou assim, mas o que tem na montanha? Eu falei assim, olha, na montanha não tem nada místico, na montanha tem Jesus. Mas tem uma intensidade com Cristo. O que as pessoas precisam entender é que ficam, mas por que a montanha? Por que não na igreja? A igreja, a mesma coisa acontece. Jesus está falando o tempo todo. A grande diferença é que na igreja, muitas vezes, nós dedicamos 1h30, 2 horas, e mesmo assim, as pessoas estão indo desconectadas. Sim. Vai pensando na hora de voltar, vai com a cabeça cheia, tem muitas distrações. Quando esse homem vai à montanha, ele separa, no mínimo, 72 horas. Que ele não sabe o que vai fazer, que ele está entregando nas mãos de Deus. Esse é o primeiro passo de confiança. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho expectativa de ouvir a voz de Deus. E agora, em 72 horas, dentro de um processo preparado por Deus, ele vai ouvir a voz de Deus. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ouvir a voz de Deus. E agora ele abre o seu coração, longe das preocupações, longe da família. Não que a família seja ruim, longe de qualquer coisa que possa distraí-lo. Tirar ele da presença, né? Porque às vezes no dia a dia tira, né? Muito, tira muito. Que os homens têm, né? Eu costumo dizer que é um processo de formatação. Imagina, vamos pensar aqui, tecnologia mais fácil. A gente tem um computador novo, sistema operacional novo. Ele funciona numa velocidade, ele tem uma potência, mas vai acontecer no tempo, vai entrando os vírus, vai deixando mais lento, vai parando esse sistema operacional. Então tem hora que eu preciso parar e resetar. Sim. Instalar o programa outra vez. De novo. Nós falamos que levamos os homens à montanha para serem reconfigurados ao projeto original ao qual Deus os chamou. Um homem com propósito, um homem que tem uma caça, um homem que tem um propósito para buscar. Hoje nós temos ido homens levianos, brincalhões, homens moleques, que estão olhando para a vida, esperando a vida passar. Não tem um propósito, não tem algo grande para procurar, não está disposto a conquistar coisas grandes. Sim. E aí quando nós levamos esse homem à montanha, dentro de um processo por Deus instituído, o que acontece? Ele começa a rever os seus conceitos sobre a sua esposa, sobre o seu legado, sobre a criação de filhos, sobre o seu caráter, sobre a sua integridade, sobre a sua fidelidade. Por que esse homem volta tão ativado? Não é porque tem algo que eu entrego para ele, não é uma lavagem cerebral. É porque ele encontra o Criador por mais tempo. E agora, quando ele encontrou o Criador por mais tempo, ele fala, eu não posso ficar longe da presença de Jesus. Agora eu preciso descer. E aí eu falo que as verdadeiras montanhas acontecem. Essa primeira montanha é uma ativação. Esse homem resetado. Agora, se eu descer a montanha e não tiver um sistema que protege, esse vírus vai entrar novamente. Vai de novo. Então o que eu faço com o computador? Eu instalo um antivírus. Sabe qual que é o nosso antivírus? Se chama santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então o que me protege das novas artimanhas? Todo dia tem um novo vírus criado pelos hacks aí. Todo dia tem uma nova estratégia do inimigo sendo criada. Sim. E o que me protege? Existe um antivírus poderoso que nenhum vírus pode entrar, se chama santificação. Então nós descemos e falamos, homem, você foi ativado. Você entendeu, você viu, você experimentou. Já não é mais pelo que eu falo, é pelo que você viveu na prática. Agora é sua escolha, decidir continuar. E aí nós descemos e falamos, juntos nós somos mais fortes e um homem só é presa fácil. Se você pensar numa manada, né? Vamos pensar aqui, quando a gente vê lá aquele filme do Rei Leão, né? Você vê leões, mas quando está sozinho, atacado por hienas, ele perde a força. Mas quando eles estão num bando, juntos, com a força que tem, eles são mais fortes. E nós não fomos feitos para andar sozinhos. E Cristo é o legendário número 1. Cristo é a nossa inspiração. Nós não vamos à montanha defender uma placa de igreja, defender uma denominação. Nós vamos lá falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós dizemos, é o legendário número 1. É o legendário no qual nós nos inspiramos. É o legendário no qual nós queremos imitar. E é ele a nossa confiança. Do legendário número 1 para cá, nem o número mais importa. Todos são servos. Sim. Do legendário número 1 para cá, todos são instrumentos. O número não importa. O que importa é que Jesus Cristo é o centro. E é legal porque normalmente homem é mais racional, né? Nós temos ali as nossas experiências. A mulher tá sempre buscando, tá sempre em turminha, né? Já vai no banheiro junto, né? Sempre assim. E pro homem é legal o legendário por conta disso, né? Porque não tem essa
essa predisposição, né? O homem tá preocupado no servir a casa, no pagar as contas, na provisão mesmo, né? Sim. E às vezes acaba deixando passar essa... Isso acaba que não é tanta prioridade. Então, ali nas 72 horas, ele não tem que se preocupar com provisão por enquanto. Agora é a hora dele se entregar mesmo, né? E aí, voltando ao testemunho, né, que eu acabei contando um pouco sobre o que acontece, eu falei, deixa eu levar esse homem, por quê? Porque ele vai encontrar Jesus. E ela topou o desafio. Ela falou, então vou segurar os papéis até que ele suba a montanha. E aí foi um processo, ou em oração, para que ele topasse participar. Né, ele fez a inscrição, foi e ele voltou muito transformado. Ele voltou impactado. Só que quando ele desce a montanha, qual que é a resistência de uma mulher que já vem sendo machucada há tanto tempo, então ela acha que isso é uma emoção. Então agora ela se posiciona e fala, ela não queria nem recebê-lo no culto de recepção. Mas, né, algumas pessoas convidaram, ela foi, e ela falou assim, isso é coisa que vai passar. Isso ele tá na emoção. Já tava E aí passou um período, 1 semana, 2 semanas, ele voltou para casa porque ele entendeu que família não se abandona. Se tem algo que nós aprendemos na montanha, muito forte, nós dizemos família não se abandona. E existe um processo que ele entende isso, prático. Então nós dizemos que família não se abandona. E ele voltou para dentro da casa. E agora passa 20 dias mais ou menos, né? E aí conversando com ela, ela falou assim, não, eu não quero mais. Eu falei, mas o que aconteceu? Por que não quer mais? Porque esse homem agora só fala em orar. Tudo que acontece aqui dentro de casa, ele só fala em oração. Eu falei, porque ele aprendeu que o jeito certo não é nas forças do próprio braço, é com Jesus Cristo. Então agora ela queria que ele saísse, por quê? Porque ele só orava. Eu falei assim, agora, hein? Mudou demais. Por isso a importância de quando o homem sobe a montanha e é transformado, a mulher também seja ministrada. Porque o homem volta cheio de Deus, mas ele tem uma mulher cheia de Deus. Tem uns filhos cheios de Deus. Então a mulher quer um homem transformado, mas ela está transformada para receber esse homem transformado. Então por isso que é um conjunto de família. E agora esse homem volta e começa a lutar pela sua família. Foi fácil? Não. Hoje, isso já tem mais de 3 anos, eles estão juntos, ele é um dos coordenadores que serve na pista com a gente, é um dos apoiadores, é um do que financia para quem não pode pagar, servem com a gente, nós temos um programa que é REM, que é o Reto de Empoderamento Matrimonial, que é um programa de legendários, agora vai a mulher e o homem ter uma experiência na montanha para fortalecer o matrimônio. Então, assim, esse é um testemunho que nos impacta, porque quando dizem a emoção, esse ele levou um pouco mais de tempo. Porque ele precisou reconquistar. Sim. Mas ele aprendeu que vale a pena pagar o preço pela família. E dentro disso, a gente trabalha muito alinhado. Né? Na nossa base, a gente trabalha muito alinhado. Por quê? Porque com a nossa experiência, a gente entendeu que potencializa quando é feito um trabalho junto com a esposa. Porque se a esposa entende esse processo, quando esse homem vai voltar, e é o que a gente trabalha, então quando eles sobem, eles ficam esses 4 dias, a gente está aqui e está trabalhando com as esposas. É um convite para subir de uma forma espiritual. Então, que você viva a sua solitude, que você tenha experiências com Deus também na sua casa. Então a gente ministra muito essa palavra no coração das mulheres, porque é um desejo de ter um homem transformado. Toda mulher vai falar, não, eu quero que o meu marido seja transformado por Jesus, eu quero ter um marido temente a Deus, um marido assim. Mas como que você está para receber esse homem? Como que você é como esposa? Eu não posso cobrar aquilo que eu não sou. Sim. Então, se eu não sou uma bênção na vida do meu marido, eu não posso querer que ele seja uma bênção na minha vida. Então, é muito nesse sentido que a gente ministra enquanto os homens estão sendo ministrados lá. Então, quando tem esse encontro, dentro desse retorno, a gente vive muitos testemunhos, a gente ouve muitos testemunhos, recebe muitos testemunhos. Eu falo que na segunda-feira, depois que termina, é o dia de chorar. Normalmente é sexta, sábado e domingo? Não, quinta a domingo. Quinta a domingo. Os 4 dias. E aí a gente fica muito emocionado. A gente recebe muitos testemunhos, mas cada um entendendo a sua responsabilidade. E tem algum, assim, de esposa parecido, algo que... Sei lá, a esposa tava... Esse foi bem legal, né? Porque ela, quando voltou, aí ela já não queria... Tava muito diferente, tava muito transformado. Tem algo, assim, que aconteceu? Alguma história que você fala, nossa, essa aqui foi engraçada por conta disso. Ou aconteceu dessa forma. Alguma coisa com filhos também, né? Às vezes tem isso também, né? Eu tenho muitos de esposa, né? Tem um testemunho em especial, que é um testemunho que eu gosto de contar, que é uma história
que o casamento estava fadado ao fracasso, né? Eles já estavam pensando até em separação e era um casal muito problemático. E ela não tinha muitas expectativas. Ela tinha medo de criar expectativas e se decepcionar. E esse casal, inclusive, serve conosco tanto lá, né, o marido. Hoje eles servem também no REM, que é o reto de empoderamento matrimonial, né? Esse desafio em casal. E ela teve uma experiência porque ela tinha uma dificuldade de liberar perdão. Né? Houve algumas questões ali que precisava de perdão. E ela tinha essa dificuldade. E quando ele saiu, ela não disse nada sobre essa liberação desse perdão. E aí, participando de tudo, das reuniões, a gente faz reunião de oração, né, com as mulheres. E participando de tudo, teve um momento, nós estávamos fazendo a reunião online, que ela pediu um sinal de Deus. E nós estávamos ali online. Ela testemunhou depois que ela viu os céus abertos na casa dela. E foi uma experiência extraordinária. E aí ela caiu no chão, chorando, e Deus tocou muito no coração dela sobre o liberar esse perdão. Que era essa a dificuldade para eles conseguirem romper com o casamento. E aí naquele momento ela disse, Deus, eu libero o perdão e eu gostaria que o Espírito Santo fosse até o meu marido dizer isso para ele. E ele estava no top. E ele estava na montanha. E aí, naquele exato momento, quando ele retornou, ele contou que ele sentiu algo da parte de Deus e ele se sentiu liberado. Meu Deus. Por ela. E aí, quando ele retornou, ela inclusive fez questão de testemunhar no culto. Ela foi, né, uma esposa escolhida para testemunhar, para ela contar isso para ele. E aí testificou ali. Então, a partir daquele momento, nunca mais eles falaram em separação. Né, eles conseguiram romper com esse casamento. Hoje é uma pessoa que é muito empolgada com o movimento, ela sempre quer ajudar, ela sempre quer estar, né, ali no meio, auxiliar, porque experimentou de verdade. Ela experimentou de uma graça. E foi uma experiência que ela nunca tinha tido com Deus. Então, assim, além de algo muito forte do relacionamento, ela teve uma experiência ali sozinha na casa dela, que ela nunca tinha tido com Deus. E ela, assim, ela chorava muito, porque ela falou, olha, eu olhava pra cima, eu não via o teto da minha casa. Eu via o céu aberto. E eu tenho certeza que eu fui visitada por Jesus de uma maneira... E nesse mesmo instante, ele recebeu, né, essa visitação do Espírito Santo, liberando ele. Ele sentiu que ela estava liberando perdão naquele momento. E ali ele conseguiu também se abrir, ele conseguiu deixar tudo que ele precisava na montanha para que ele voltasse também transformado. Aí foi lindo, essa é uma história linda, um testemunho legal. E quando ele subiu a montanha, você teve algo nesse sentido também, que você sentiu aqui, depois quando ele voltou, vocês conversaram e falaram, uau, aqui também aconteceu. Teve algo assim? Nós tivemos, né, algumas coisas que eu pedi para Deus em oração, que Deus falasse para ele. Que eu gostaria. E você também não tinha noção nenhuma disso, não, né? Não sabia. Não o que sabia. você fazia? Você seguiu sua vida? Eu segui minha vida, mas eu orava muito. Como eu sabia que era uma experiência diferente com Deus, que era algo espiritual, eu orei muito o tempo inteiro. Com medo de eu não voltar. Mas acho que eu orei. Não orei, mas Deus guarda. Deus guarda, tira os leões, tira as cobras. Jesus, traz ele de volta, são e salvo. Mas eu orei muito a Deus e assim, eu pedi pra Deus, olha, se é uma experiência diferente, tem algumas coisas que eu acho que dentro do relacionamento que é muito mais eficaz se você pede pro Espírito Santo falar do que a mulher falar. Você tem, deixa eu anotar essa, Nicole. Que é muito eficaz quando você pede pro Espírito Santo falar. Sabe por quê? Porque às vezes nós não teremos as melhores palavras. E o Espírito Santo vai ter a melhor palavra que vai convencer. E como a mulher fica, às vezes, muito ali cobrando, troca a lâmpada, põe não sei o quê, se não é não sei o quê, tira o lixo, não sei o quê. Conforme a gente traz, já pode levar também como uma cobrança, né? Por isso que eles acabam tendo esse conflito, né? E acaba tendo uma resistência, né? De ouvir exatamente aquilo que você tá falando. Acha que é mais uma acusação, mais uma cobrança, né? Sim. Então, o que eu pedi pra Deus? Eu pedi pra Deus falar algumas coisas específicas pra ele. Fala pra ele tirar o lixo todo dia. Lá em casa a função não é essa, né? Quando ele tá aí, né? Descer com o lixo. E aí, depois ele disse também que pediu, né? Que você pediu algumas coisas específicas pra Deus. Eu falo que quando nós entendemos que o nosso cônjuge não é nosso inimigo, as coisas funcionam diferente.
E eu falo que é a manifestação do amor de Deus. Por isso, a união do casal vem com Deus no centro. Existe a mulher, existe o homem, e o Criador faz parte dessa união. Quanto mais distante nós estamos do Criador, mais distante nós vamos ficar um do outro. Sim. E quando eu vou à montanha e vejo Deus mais de perto, um pouco mais longe da religiosidade, mais dos conceitos, mais na prática, eu falo... E eu tive esses encontros na montanha e falava assim, eu não amo a minha esposa nunca, tá muito longe de como Cristo amou a igreja. Nossa. Porque hoje eu entendo o amor de Jesus. Olha o que é o amor de Cristo. E é assim que ele me deixou a responsabilidade para os homens. Todo homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E sabe como Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. E não esperou a outra parte. O meu maior impacto na montanha é porque nós homens, ou talvez as mulheres também com os maridos, ficam esperando mudança do outro para que possa mudar. Eu fico condicionado ao comportamento do outro para que o meu comportamento seja bom. Isso não é amor, isso é uma relação de troca. Faça bem, eu te faço bem. Faça mal, eu te faço mal. Isso Joga não o tem lixo que eu amor. faço a janta. Assim. Isso. Tem um joguinho aqui com relacionamento, com intimidade, não é assim. O amor de Cristo ele nos amou independente da condição da igreja. A igreja suja, pecadora. E o que Jesus fez? Independente da condição da igreja, ele deu a vida por ela. E esse é o amor que Cristo pede ao homem, que é assim que ama a sua esposa. Então, quando eu subo a montanha e entendo o que é o amor de Deus sobre a minha vida e permito que esse amor tome conta da minha vida, eu falo assim, olha, eu sou capaz de amar a minha esposa, de todos os dias voltar. Você me pergunta, pastor, você já ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Eu falei, não, mas eu já amo hoje muito mais do que há 6 meses atrás. Vocês estão quanto tempo juntos? 14 anos. 14 anos. Então, esse é um exercício todo dia, porque nós somos imitadores de Cristo, de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E agora eu começo a olhar e pensar, olha, o que Jesus faria? Ela fez isso, ok, então eu posso mostrá-la porque eu sou o líder espiritual. E o papel do marido é interceder pela esposa, é orar, é ministrar sobre a vida da esposa. Então algumas coisas eu vou trazer, você já pensou dessa forma, agora você está mais estressada, agora você está nervosa, parou para pensar nisso, a gente vai trazer os confrontos com amor. O problema não é a disciplina vir, é a disciplina vir sem amor. A disciplina sem amor, ela parece punição. Sim. Ela fica E aí começa aquela briga. Então, quando eu tenho o amor, a presença, e como esse amor acontece? É só com a presença de Jesus Cristo. Esse amor não é natural da carne. Então, se o homem está longe de Jesus, consequentemente, em pouco tempo, esse relacionamento vai ser rompido. Por quê? Porque o amor de Jesus é que preenche. E aí, eu tendo o amor de Jesus, essa presença do Espírito Santo, eu consigo amar a minha esposa a cada dia mais, como Cristo amou a igreja. E nesse processo dele, do que ele descobriu, acho que o que a gente conversou é que ele tinha pedido algumas coisas para Deus também. E quando ele chegou, que a gente foi conversar, nós entendemos que era coisas similares. Eu aqui, ele lá, mas a gente tinha pedido coisas similares. E aí, assim, quando ele chegou, ele me falou de uma forma que eu acho que ele nunca tinha me falado, e talvez eu consegui falar de uma forma que eu nunca tinha conseguido falar. Então, assim, aquele momento foi um momento muito emocionante. Nós choramos muito, né? Mais de uma semana. Porque o homem desce da montanha, todo dia eu tenho um testemunho. É verdade. E aí a gente se pega chorando no canto, não é emoção. É sobre lembrar e falar assim, olha hoje eu sento à mesa, eu te dar um exemplo, eu sento à mesa e falo assim, graças te dou, Senhor. Eu nunca dei graças tanto a Deus por um alimento sobre a mesa. A gente começa a despertar novamente o que é o sabor de sentar com a esposa e os filhos à mesa. Porque hoje isso fica monótono, ou muitas vezes nem acontece. E por que não acontece? Porque perdeu o valor. Porque eu esqueci que é esse valor de sentar à mesa. Então agora eu não preciso mais, eu não preciso mais, agora que a minha esposa fala assim, olha, me ajude com as crianças. Me ajude com a louça. E não é que agora fala assim, isso aqui é papel do marido. Não, se eu tenho o amor, eu falo assim, olha, a intenção de Jesus é falar assim, olha, deu a vida pela igreja. Pela igreja. Então hoje quando eu penso, eu vou dar a vida pela minha esposa, não é um ladrão chegar e colocar uma arma na minha cabeça e falar assim, olha, ela ou você? Eu vou falar eu. Mas dar a vida, todos os dias falar assim, abrir mão da minha vida, dos meus desejos, para que ela se sinta bem. É abrir mão das minhas vontades para que as vontades dela sejam cumpridas. Isso é dar a vida, eu abrir mão dos meus desejos pela vida dela. Isso é o que Cristo fez, deu a vida. Então no exercício diário a gente fala assim, olha, eu posso fazer isso. Ela está cansada, eu posso ajudar. Ela está estressada, eu posso orar pela vida dela, eu posso abraçá-la. E isso só vem com a sensibilidade do amor de Jesus Cristo. Nesse dia que ele... E faz você reclamar, né?
Sim, sem E o reclamar. Juan faz você reclamar. E nesse dia que ele voltou, eu acho que foi a oração mais linda que ele já fez por mim. Quando ele chegou, a gente conversou. Aí teve o encontro, vocês têm o culto, né, de recepção. Isso. E aí depois vocês voltam pra cá. Eu fui receber ele, então trouxe ele pra casa. Uhum. Aí eu já tava louca, querendo saber Saber tudo. tudo. E eles não contam nada. Mas não pode contar? A gente não conta, na verdade, e aí é um alerta para as mulheres, porque as mulheres, olha lá, as mulheres querem saber o que aconteceu. O que mais importa é o que ou o resultado da transformação. Então o que nós dizemos para os homens é, você não precisa contar o como. O que importa para elas é o resultado. É o que veio disso. Então a mudança de comportamento vai dizer muito mais. E aí, eu já vi algumas mulheres falando assim, eu não quero nem saber mais como. Que ele permaneça assim. Então as mulheres querem saber, mas por que você voltou assim? E nós dizemos, não importa o que nos fez chegar até aqui, o que importa é que nós estamos assim. Então o processo, né? O processo e aí esse cuidado é porque assim... É porque as mulheres gostam de compartilhar. Ela tem uma amiga que vai contar pra amiga, pra amiga que tem uma amiga que tem um esposo que não é legendário. E ela não vai segurar e vai acabar contando pra ele. E ela acha que tá fazendo um bem, mas pode criar nele uma resistência de viver a melhor experiência da vida dele. Porque o Rô tá fazendo terapia, né? E aí eu falo pra ele assim, como que foi? Porque ele vai na segunda, volta na sexta. Sim. Então ele faz terapia, nem sei que dia que é. Mas ele chega na sexta, às vezes eu quero perguntar, né? Como que foi? O que você achou? Normal, não posso falar. Eu falo, Juan, a terapeuta não pode falar? Você pode. Ele fala, mas eu não quero falar. Pra ele é um segredo, assim, sabe? Eu falo, então Legendários ele vai falar menos ainda, então. Mas ele vai falar muito de testemunhos, muito de transformação. Isso aí é mais vai percebendo, né? Isso. Ele vai percebendo. Então, sim, são muitos testemunhos. Então, nós trouxemos testemunho de casal. Temos testemunho de pai que não conversa com o filho. Não. E eles voltam a conversar. Tem testemunho de cura de ansiedade, depressão. Meu pai é um exemplo. Meu pai tomava mais de 6 remédios. E eu pensava assim, por que meu pai vai subir a montanha? Eu conheço o caráter do meu pai ensinou, nunca vi meu pai brigar com a minha mãe, nunca vi meu pai discutir, quanto mais pôr a mão na minha mãe. Então, meu pai é um exemplo pra mim de pessoa, de esse amor que você aprendeu lá, seu pai já... E eu falei, por que meu pai vai à montanha? E de repente meu pai topa subir a montanha. Porque ele gostaria que o meu irmão mais velho, que estava há 8 anos afastado da igreja, retornasse. Então ele falou assim, olha, e o meu irmão mais velho pensou assim, eu vou para ajudar o meu pai. Pensando que era um desafio físico, meu pai tem 65 anos, eu vou para ajudar o meu pai. Então um estava indo para que o filho voltasse, e o outro indo para ajudar. Falei, não importa o motivo, que vocês vão. E quando chega na montanha, os dois transformados. Meu pai volta curado. Hoje ele faz a manutenção, mas meu pai não podia colocar o aparelho de pressão no braço, que a pressão dele já subia, já estourava, crise de ansiedade, tinha que correr para o hospital. E o meu irmão, muito decepcionado com a igreja, com os homens, há 8 anos. Então a gente vem em um determinado momento da montanha, e aí imagina o impacto, eu sendo diretor, coordenando esse top, né? O meu pai sendo curado dessa ansiedade, e meu irmão falando assim, eu estou pronto para andar com Jesus novamente. Então, reconciliação, nós temos curas, né? Eu acabei de citar um exemplo de cura. Nós temos pessoas, né? Eu quero chorar já. Nós temos um exemplo de uma pessoa cega. No último evento, nós tivemos um cego. Que ele fez a inscrição e me informaram, olha, temos algo diferente. O que é algo diferente? A pessoa é cega, ela pode subir? Eu falei, se ela fez a inscrição, eu não sou eu que vou retirar. Ele pode ir. Né? E ele completou a montanha e ele estava com problemas sérios também, com referente à sua mente, porque ele perdeu a visão, ele não nasceu cego. Nossa. Então, e ele voltou dando grandes testemunhos sobre a ativação, porque ele entende que ele tem um propósito. E que essa cegueira não era castigo de Deus, era um processo que ele estava vivendo com Deus. Então são testemunhos de cura, de libertação, de pessoas que falam assim, olha, eu não creio em Jesus. Eu posso ir? Deve ir. Deve ir. Então eu não tô lá para te fazer um apelo para te convencer. Eu tô lá para você ver. E aquilo que você vê é palpável, não tem como você duvidar. Eu gosto de falar que eu tenho uma xícara. Não acredito na xícara, mas você tá com ela nas mãos. Uma coisa eu falar assim, existe xícara. Fala, não creio em xícara, mas a hora que eu te mostrar ela e você pegar, não tem como você mais não crer. Então nós temos uma pessoa que não conhecia Jesus. E ele subiu na montanha. E aí, de repente, num processo que ele precisava fazer uma oração, ele disse assim, mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Orar é natural. Orar não é uma liturgia. Oração é uma conversa com o Criador. E ele voltou, entregou a vida para Jesus.
Nós começamos a acompanhar ele. Daqui a pouco ele fala assim, pastor, eu estou fazendo um curso de pré-batismo. Ele falou, me indica uma igreja. Eu falei, não estou aqui por denominação. Encontre uma que vai de acordo com a sua visão. Encontre uma igreja séria. Qualquer, não me importa qual sou, importa que você esteja no meio de uma igreja. Daqui a pouco ele me ligou, pastor, eu estou numa igreja aqui. E aí tirou uma foto, mandou. Pastor, eu estou participando de um GC. Não. Daqui a pouco ele falou assim, pastor, eu estou fazendo pré-batismo. Eu quero que você venha me batizar. E aí nós juntamos, era uma cidade mais distante. Falei, não vou aí te batizar. Juntamos mais de 60 legendários. Fomos lá nessa igreja. Batizamos eles. Só que ele falou assim, olha, vem mais cedo. Passa na minha casa, toma um café comigo antes da gente ir para a igreja. Eu fui mais cedo, sentado à mesa. Aí tá sentado a esposa, a filha, que é uma jovem, e tava o filho. E eu compartilhando com ele, ele falou assim, não, pastor, não é só eu que vou batizar. A minha esposa e a minha filha também vai batizar hoje. Você vai me batizar, vai batizar minha esposa e a minha filha. E ele começou nesse processo com Deus. Hoje essa pessoa está sendo um coordenador, abrindo uma pista na cidade dele. Glória a Deus. É o que Jesus faz. Pessoas perfeitas, nós falamos, o homem volta perfeito? Não. Perfeito é quando nós recebemos o nosso corpo, quando fomos arrebatados. Mas eu falo que o homem volta na sua melhor versão. Como fomos arrebatados, então qual a linha que você segue? Então o objetivo é volte na sua melhor versão. E todo dia o nosso desafio é ser melhor. É hoje eu preciso olhar, né? Amanhã eu preciso olhar, fui melhor que hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em mim, todo dia, está fazendo uma obra permanente em mim. Então, assim, se for falar de testemunho, pode preparar mais 6 horas de podcast aí pra gente compartilhar. Que a gente... Ai, que lindo, gente. Nossa, é muito emocionante. É bom muito, né, saber essas histórias. Por que eu me entrego tanto nesse projeto? Né, tem pessoas que dizem, isso aí virou empresa, isso aí é por dinheiro, É né? uma onda. É uma onda, então nós somos em Betim, nós somos um projeto sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Somos todos voluntários. Pastor, e por que você é voluntário? Exemplo, agora, por que eu estou aqui de forma voluntária? Porque eu amo Jesus, porque Jesus deixou isso claro no meu coração. Porque esse amor, essa paz que me alcançou, eu quero que todo homem viva. Esse é o amor de Deus. Quando você olha e fala assim, olha, eu quero compartilhar, eu preciso que outros homens vivam isso. E isso não é porque são menores ou maiores, é a quantidade, é o quanto eu permito Jesus Cristo entrar. Então, quando eu olho alguém tratando uma mulher, uma esposa mal, quando eu vejo alguém tratando os filhos mal, quando eu vejo alguém fazendo algo que a gente fala assim, isso é abominável aos olhos do Senhor, a gente não olha com olhar de julgamento. Eu falo, ele só tem menos da presença de Jesus Cristo. Mas o dia que ele permitir que o Espírito Santo, que Jesus Cristo tome conta por total da vida dele, ele vai ter comportamentos que hoje nós temos. Então, isso não tem preço. Isso não é por dinheiro, isso é por propósito. E as pessoas falam muito sem conhecimento. Hoje, como o movimento tem se destacado muito aí, né? Porque tem crescido muito, a gente percebe que muitas pessoas falam, zombam, criticam, mas falam sem conhecimento. Sem conhecer o coração, por exemplo, de pessoas que estão ali se entregando. Né? E assim, e não é algo que vai nos abater, porque nós entendemos, antes de falar qualquer coisa, o que eu sempre falo? Olha os frutos. O que vai falar por nós, e aqui eu não estou defendendo também, o que vai falar são os frutos. Então, eu sei que são muitas críticas, principalmente nesses últimos tempos, que muitas pessoas mais conhecidas, né, têm ido e têm colocado ali, postado nas redes sociais, enfim. E as pessoas têm procurado saber, e aí às vezes procuram mesmo para criticar. Sim. Né? Mas o que eu sempre falo, olha os frutos. E normalmente essas pessoas, elas não estão muito interessadas... que é só atrapalhar mesmo, né? E Mas não é algo que vai nos parar, por quê? Porque quando a gente ouve esses testemunhos, né, nós sabemos as transformações que as famílias vivem. Vocês viveram, né? Então, só isso essas já pessoas, dá motivo pra continuar, nós continuamos e oramos por ela, e nós temos muitos legendários, que eram pessoas que antes acusavam, e criticavam e nós falamos assim, ok, um dia ele vai ter oportunidade. E por alguma forma, o Espírito Santo convenceu o coração, ou ele foi por curiosidade, chegando ali, ele volta impactado, e agora ele volta testemunhando e fala assim, olha, eu não poderia ter feito isso. Então nós falamos assim, olha, quem não conhece, eu até entendo. A gente entende, a gente continua orando, porque não é na nossa força, nós não convencemos, quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel, eu digo que é amar. E amar é como eu olhar para uma pessoa dessa que nos criticam, ou que critica o movimento, e eu falo assim, porque você ainda não experimentou. Eu não posso dizer que essa água é ruim ou boa se eu não experimentar. E as pessoas olham com julgamento e falam, é ruim.
Falei, experimenta. Depois que ele vai lá e experimenta, aí são os frutos. E aí ele vê que isso é muito bom. Nossa, E agora, depois que é muito bom, ele fala assim, agora eu tô disposto a também a derramar sobre os outros. É, eu servi, né, quando eu comecei, quando eu me converti na Lagoinha, né? E aí, quando eu fui, eu sempre tive o primeiro contato com a Jennifer e o Rafa, né? Que eles eram líderes do diaconato, né? Certo. E aí eu falei, eu não posso só vir aqui, eu experimento, né? Igual na época eles ficavam com a balinha lá na frente, com a plaquinha. Eu experimento, pego minha bala, sento e acabou em mim. Falei, não, tem um monte de gente que precisa conhecer, minha vizinha, minha tia, minha família, minha mãe, não posso parar só em mim. Eu acho que é mais ou menos esse despertar que tem, né? Isso. Eu experimentei, como que acaba em mim agora, né? Tipo, olha o que tá acontecendo na minha família. Então, a gente sempre lembra, né? Do pai, da sogra, alguém que trabalha junto, né? Então, por isso que acaba que vai tomando essa proporção, porque eu acredito que Deus vai soprando, vai, né? O Espírito Santo vai trazendo as pessoas. Mas é isso mesmo, é de viver, né? Aquilo ali e falar, não... Pera, então não tem, agora eu preciso corrigir igual a questão da santidade, né? Então não pode parar em mim, mas eu também não posso continuar como eu estava. Eu vivi, agora experimentei, não tem como mais eu fingir que nada aconteceu. Eu falo que a nossa transformação, e se nós estamos hoje aqui em Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, teve início lá na montanha. Porque lá o Senhor alinhou, depois de lá, o Senhor nos alinhou, tanto como casal, nos alinhou ministerialmente falando, e nós passamos a viver realmente o propósito. Nós nos entregamos de uma certa forma que já não era mais o que nós queríamos. Nós fizemos, depois disso, uma entrega total da nossa vida. E foi em comum acordo, né? Tanto ele quanto eu. E foi em comum acordo. Nós entregamos as nossas filhas, a nossa vida, a nossa casa para o serviço de Jesus. E aí, Jesus vem ministrando sobre nos mover e ele nos trouxe, né, 5 meses já estamos aqui, nos trouxe para esse estado por um propósito. Estamos aqui por causa de um propósito, por causa do nome de Jesus. A montanha é uma ativação. E nós falamos sempre para os legendários, você não pode ficar preso nas suas histórias. Nós vamos à montanha construir histórias, nós dizemos histórias dignas de serem contadas. Mas o nosso foco não são histórias, é propósito. Porque quem vive em história fica preso no passado. Eu posso ficar preso na minha experiência, que eu falei que foi a melhor experiência com Deus há 5 anos atrás. Então agora eu ficaria contando essa história o tempo todo. Mas todos os dias eu tenho uma nova história para contar. Na montanha foi a ativação, a primeira entrega que Deus me pediu. E eu achei que eu já tinha entregado tudo. Deus me pediu. Eu falei, Deus, eu já entreguei. E foi algo sobre finanças. Deus falava assim, olha, eu controlo sim algumas áreas da sua vida. Mas as finanças é na força do seu braço. E quando Deus me falou assim, Deus, eu estou pronto para entregar tudo. Então, quando eu desci da montanha, para você ter ideia, eu trabalhei um dia presencial numa empresa, numa multinacional, 30 dias que entrou pandemia, e sem explicação, no final de 1 mês, Deus me tirou a empresa. E Deus falou assim, agora você vai viver na minha dependência. E essa foi uma primeira entrega, que durou um processo comigo, com a Érica. E daí eu falei assim, daí em diante eu comecei a falar, Deus, eu estou pronto para entregar. E Deus vem pedindo. Então a gente está hoje em Sorocaba, chegou um momento, no ano passado, que Deus falou assim, olha, tem algo mais que você pode dar. Sabe quando eu venho ministrando aquela palavra, Deus vem para o jovem rico e fala assim, olha, ele fala, eu cumpro os mandamentos, eu honro meu pai, eu obedeço, eu faço tudo. Mas Jesus Cristo virou para ele e falou assim, olha, mas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo e dá aos pobres. Naquele momento não é sobre riqueza, não é sobre entregar os recursos, é sobre onde ele estava preso. Naquele momento o jovem, ele pensou 2 vezes. E sobre essa palavra Deus falou assim, olha, tem mais uma coisa que te falta. Eu falei, Senhor, o que é? Ele falou assim, olha, aquele que ama seu pai, sua mãe e os seus irmãos, mais do que a mim, não serve para ser meu discípulo. E Deus já estava nos mandando, falando, nós vamos mover. E sabe por que eu não aceitava mover da cidade onde eu estava? Porque eu trabalho com meu pai, morava no mesmo prédio, com tudo com meu pai, com a minha família. Eu nunca fiquei longe da minha família. Mas de repente, e Deus, quando Deus fala isso, ele não está falando, deixa de amar seu pai, deixa de amar sua mãe. Não, eu continuo amando, mas eu preciso amar mais a Jesus. E agora fala assim, Jesus, então eu quero experimentar esse novo tipo de entrega. Fácil? A princípio, não. Por obediência, para depois a gente ir para o nível de honra. Então agora a Érica da mesma forma. E aí Deus falou, nós vamos mover vocês. Eu falei, Deus, mover como assim, para onde? E aí Deus nos enviou para Sorocaba. Aonde
nós estávamos lá numa igreja, nós não saímos porque não estava dando certo. Nós não saímos porque tivemos conflitos com o pastor, não. Nós saímos porque Deus nos mandou sair. Então, o pastor, nós temos bom relacionamento. O pastor está construindo uma igreja que precisava de nós lá. O Legendários em Betim crescendo de forma exponencial, levando 1.000 homens à montanha. Nós temos 2 programas do REM, que é o Reto de Empoderamento Matrimonial, sendo referência. Então, assim, perto da família, tudo. E eu falei assim, olha... Tudo a favor de Tudo a continuar. favor para continuar. E aí, algumas pessoas me perguntaram, tá tudo dando certo? Eu falei, mas para ouvir a voz de Deus, não precisa estar dando errado. Vai dar errado se eu não ouvir a voz de Deus. E agora Deus nos manda para Sorocaba. E nós estamos aqui há 5 meses. E em 5 meses, nós nunca fomos tão ministrados pelo Senhor e crescemos num período tão curto de espaço de tempo, porque nós estamos ouvindo a voz do Senhor. Glória a Deus. E grandes coisas Deus já está fazendo em nós e através de nós aqui em Sorocaba. Em breve, nós teremos Legendário Sorocaba. Em Sorocaba. Glória a Em Deus, Sorocaba. Glória a Deus. Então já temos um grupo de legendários trabalhando. Deus já nos mostrou, não está nos mostrando. Através de uma oração, Deus já nos mostrou a nossa pista. A gente ainda não tem uma data específica, mas essa data já está no coração de Deus. Início do 2º semestre. Daqui a pouco a gente vai começar a divulgar. Nós teremos o primeiro top do Legendário Sorocaba. Porque Deus ama essa cidade e Deus vai transformar os homens dessa cidade. E como que ele começa a transformação? Colocando um líder na configuração certa. E o líder é o homem. O líder da casa é o líder que é um líder na empresa, que é um líder na igreja, que é um líder no governo, que é um líder dentro da sociedade. E esse homem, alinhado ao coração de Deus, a nação vai obedecer ao Senhor. Legal. E o meu público, maioria é feminino, né? Acho que é mais difícil ter público homem. Certo. E aí, para as esposas que estão acompanhando e falar, quero participar, quero que ele vá. Hoje, o top mais próximo é São Paulo ou tem Betim? Hoje... Como que vocês direcionam se alguém tá ali falando, quero participar, como que eu faço? Qual que é o processo para hoje nós já temos em São Paulo, nós temos uma pista em São Paulo, que é a Disrupção. Nós temos uma pista em São José dos Campos, que é a pista, deixa eu me lembrar o nome, Homens Corajosos. Nós temos a pista em Metanoia, que chama Metanoia, uma pista em Metanoia. Nós temos Caçadores de Liberdade, que é de Alphaville. Nós temos Ribeirão Preto. Eu esqueci o nome da pista lá, mas já temos uma pista em Ribeirão Preto. E esse ano ainda vamos ter Legendário Sorocaba. Então nós já temos 6 pistas no estado de São Paulo. E normalmente abre inscrição já. Isso, e realmente tem que estar atento, né? E aí a demanda grande já não é pelo marketing, é pelo testemunho. Um está querendo sempre enviar o outro pela transformação. Essas inscrições, a última que nós abrimos em Betim, nós levamos 600 participantes. As inscrições se encerraram em menos de 4 minutos. Em menos de 4 minutos. Então, assim, é ficar atento mesmo, né? O projeto está crescendo, nós estamos cada vez mais desenvolvendo novas pistas para que a gente consiga liberar mais vagas, mas o processo é ficar atento mesmo nas redes sociais, entrar no horário. Você falou assim, olha, vai abrir às 14 horas, entre às 14 horas. Entra no computador, né? O celular é mais difícil para fazer, precisa ser rápido ali mesmo para conseguir concretizar essa inscrição. Então, nós precisamos dar acesso a todos. Então, não tem como fazer uma pré-reserva. Se for fazer uma pré-reserva, na última vez que eu tentei fazer uma lista de espera, nós tivemos mais de 1.000 pessoas na lista de espera. Então, e normalmente são quantos que podem? E aí depende de cada pista. Depende de cada pista. Então, nós temos pista que leva 150, 180, 200. Em Betim, né? Em Balneário também tem algumas pistas que nós levamos um número maior. E o último nós levamos 600 participantes. Entendi. E aí tem idade, eu sei que tem um com filhos também, né? Como que funciona esses processos? E aí depois, então, dentro da estrutura de legendários, depois que o homem se torna legendário, e aí nós temos o programa REM, que é que vai com a esposa viver uma experiência. Chama Desafio de Empoderamento Matrimonial. Temos o legado. Agora o legendário vai com o filho. Nós temos 3 faixas etárias, de 4 a 7, 8 a 11 e 12 a 16. E vai de 4 a 7 também? Isso, 4 a 7. E tem que ser menino também, não? Não, é para meninos e para meninas. Meninos o legado é e meninos e meninas. Então, por exemplo, esse ano passado, eu fiz o legado com a minha filha. O legado chama Valentes. Minha filha tem 9 anos. Eu fiz com ela na Guatemala. Esse ano eu estou planejando fazer com a menor, ela tem 5 anos. Só que a menor, ela pode fazer o primeiro programa, que é de 4 a 7, depois ela faz o segundo programa, que é de 8 a 11, e depois o terceiro programa, que é de 12 a 16. Então, isso é um programa de pais e filhas, e tem um programa de pais e filhos, porque são comportamentos diferentes. Isso a gente fala é o legado. Então, agora vai o legendário viver uma experiência na montanha com os filhos.
Ai, que legal. E para nossa filha foi algo sobrenatural. Ela teve já as primeiras experiências, né? Isso. Ela Com foi Deus. com 7? Quanto? Ela foi Ela com foi com 8. Oito? Com 8 Com 8 anos. anos. Então foi lindo, assim, ela conta E aí o fica testemunho. também o final de semana ali, esse período junto Isso. com você Aí e o você REM ficou. Isso, o REM é Sim. 2 dias e o legado é 2 dias. O rei em 2 dias, O legado. legado 2 dias. Sim. Um sábado e um domingo. Aham. Começa um sábado e um domingo. E aí tem algum testemunho que ela trouxe que você falou, meu Deus. Não, Que assim, ela ela... contou que pode contar, né? o que eu pode achei falar, né? lindo foi a iniciativa dela. Uhum. Porque aí ela pediu ao pai, né, no caminho, no retorno, que comprasse um caderno, uma caderneta, né? Uhum. E ela anotou as experiências. Então ela anotou várias Dentro do avião, experiências. ela veio o tempo todo anotando. Ó, nesse ponto eu aprendi isso. Eu aprendi E não que eu pode posso... levar lá na montanha? Caderninho? Não O pode? caderno não pode. Pode? Mas foi quando ela voltou que ela pediu Que pra ela... comprar. Que aí foi uma Ela fez iniciativa isso. dela. E eu achei isso muito bonito, porque ela quis deixar registrado. Aham. Então, assim, quando ela voltou, ela abriu a caderneta e ela começou a falar. E ali eu olhava pra ela e é como se ela estivesse pregando pra mim. Hoje no café Mas da foi manhã... lindo, foi lindo. Hoje no café da manhã, porque já fez um ano que nós fizemos o legado. E aí no café da manhã, eu conversando com ela, e eu falei, ô Manu, e aí o que você lembra? E aí ela trouxe várias coisas. Ela falou assim, olha, eu não preciso temer quando eu estou com o papai. Lembra que nós fizemos isso, eu não vou falar senão é um spoiler, quando nós fizemos isso, eu percebi que eu posso confiar no papai. Quando nós fizemos isso e isso, eu percebi que eu lembro que eu sou um tesouro nas mãos de Jesus. Então, assim, Imagina fica gravado pequenininha. na memória, Fica É, gravado tá na ansiosa, memória tá a experiência da montanha. A Pra ir? pequenininha, aí existe um lema. Nós temos o lema de legendários, né? Que nós dizemos, né? Legendário, aí respondemos sim, legendário, né? O que somos, né? Então isso não é, o pessoal fala, isso é um grito de guerra, não, isso tem muito propósito. Quando nós falamos o que somos, homens inquebrantáveis. Então, homens inquebrantáveis diante do pecado. Para que estamos aqui? Para fazer histórias dignas de serem contadas. A serviço de quem? Não é para o homem, é a serviço de Jesus. E aí nós dizemos, o que nós vamos fazer? Dar a vida pelos nossos amigos, como Jesus deu a vida por nós. E aí nós falamos 3 vezes, AU, AU, AU. E tem a U é o quê? O AU é o A, o H e o U. Nós dizemos como vai experimentar um novo nível de amor, um novo nível de honra e um novo nível de unidade. E nós falamos 3 vezes, AU, AU, AU. Ahu, né? Ahu. AU. Ahu. Isso. Aí nós falamos pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Por isso nós falamos 3 vezes. Então tudo tem propósito. E aí dentro do legado existe o lema. O lema do legado. Né? E aí a menorzinha, que é a que tem... Hoje ela tem 5 anos. Aí a mais velha, e como nós fizemos na Guatemala em espanhol, ela aprendeu o lema em espanhol. Então ela ensina a mais nova e as duas falam junto o lema. Qual que é o lema da... O lema aí não dá... Não pode falar? Aí, não, na verdade é por causa... Da língua? É por causa da língua mesmo, né? Mas aí o lema delas vão dizer o seguinte, olha, a gente faz sempre um chamado. Então quando eu falo assim, olha, legendários, aí ele pega e fala assim, né? Sim, legendário. Nós estamos chamando a atenção aí, nós estamos fazendo o nosso lema, né? Então, nós falamos assim, eu falo valentes, atenção. E aí ela responde, né? E aí com o que tem dentro do lema, é esse, esse. E aí eu falo assim, olha, aonde estás, menina valente, né? Fala em espanhol, fala tica valente. Onde está, menina valente? Ela falou assim, aqui estou e estou presente. Que missão nós vamos cumprir? Aí ela fala, a virtude, vamos... Esqueci, a virtude... Eu esqueci. E aí eu falei assim, o que nós vamos fazer? Para mim que é o mais importante, né? Ela falou assim, olha, sempre vou a compartilhar, sempre vou a repartir, sempre vou a amar e assim vou a brilhar. Aí falei, esse, e ela nunca esquece. Então assim, eu já peguei algumas vezes e falei assim, olha, por que você está levando isso para a escola? Porque eu aprendi no meu lema que eu preciso compartilhar. Eu preciso dividir. Eu não falo sempre o papai, eu sempre vou a compartilhar. Então ela entendeu. Sempre vai amar, sempre vai vou crer. Sempre vai crer, sempre vai obedecer. Então isso tá muito fixado. E é assim que eu vou brilhar. E é assim que eu vou brilhar. Que legal. Fala pra ela falar pro Juan. O Juan é E assim- argentino, você sabe, né? Ele é? Meu marido é argentino. Sim? Ele fala espanhol. Que Fala legal. pra ela falar onde ela... Fala pra ele qual que é o lema, ele vai entender. Ele traduz E olha, pra pra gente. ter ideia, a Manu não fala espanhol, né? Aham. E aí eu fui fazer na Guatemala na língua, né? No espanhol. As pessoas falam assim, mas ela não entendeu? Eu falo que sempre as experiências da montanha, muito não é de ouvir, são as práticas. Então, o aprendizado que ela teve. E chegavam alguns momentos que, de repente, tinha algo que ela precisava ouvir. Eu entendia, né? Pelo convívio que a gente tá com
os legendários da Guatemala, e eu no caminho ia falando com ela, ó, lá aconteceu isso, ah, papai, entendi. Então, assim, foi uma experiência marcante para ela, marcante, muito marcante. Parece eu, né? Porque quando veio um pastor aqui, Vitor Hugo, Sim. ele era chileno, né? Sim, Vitor. Aí a Jennifer brinca que fala que o único que entendeu o culto foi o Juan. Mas eles dão uma perguntadinha, né? Que é? E ele faz isso também, às vezes, quando tá... Porque tem muita coisa que ele, às vezes, não entende também, né? Sim. Aí, às vezes, eu falo pra ele, dou uma traduzida, né? Mas é legal. E tem alguma objeção quando o homem chega, quando, às vezes, tem a pretensão de ir, mas tem algo que fala, melhor não. Às vezes eu percebo que tem, igual, meu marido, ele tem pressão alta, tem gente que fala da questão de saúde, a questão do estado físico mesmo, né? Não tô tão em forma, não sou tão aventureiro, né, fisicamente falando. Tem algo nesse sentido? Nós dizemos que o processo da montanha ele é espiritual, não é físico. Existe o físico que faz parte do processo. Então esse homem hoje, por uma segurança maior, nós pedimos, ele vai preparar a mochila, mas nós pedimos que ele faça um exame, que ele procure um médico e tenha um atestado de aptidão física. Um atestado que ele pode fazer uma atividade física. O médico vai examinar porque nós homens, né? Eu falo assim, nós mais legendários, nós entendemos e aprendemos isso também, mas o homem, em geral, ele é mais relaxado com a saúde. Então tem homens que têm 5 anos que não fazem um check-up. Então esse também é um incentivo que ele vai lá no médico e o médico vai falar, olha, você tá bem. Olha, ou pode pedir mais algum exame, mas quando ele deu esse atestado é para a segurança desse participante na montanha. Mas o processo na montanha, nós temos responsabilidade, porque realmente nós subimos uma montanha. Então nós temos as condições climáticas, né, nós estamos realmente numa trilha, por isso que é trek, outdoor de potencial, mas nós somos responsáveis, né, nós queremos trazer todos com mais saúde do que quando foram. Então, quando temos essa preocupação desse teste de aptidão física, é justamente pensando na segurança desse homem. Então, ele não tem o que temer. Não existe uma necessidade de uma preparação. É bom eu me preparar? Você já tem a sua rotina? Faça, mas não é um pré-requisito. Né? Então, nós temos a faixa etária entre 18 e 65 anos, né? Mas isso não é o limite, então nós já tivemos senhores participando com 80 anos. No último, agora em Betim, nós tivemos com 78 anos. Uau. E ele cumpriu e conquistou toda a montanha. Então o processo da montanha não é físico, ele é espiritual. Eu já ouvi falar de gente que não tinha as pernas, teve isso também, né? Sim, já foram pessoas com cadeira de roda, igual já foram pessoas surdas, pessoas cegas. Entendi. E é mais pra vocês receber também essa pessoa, né? Esse diagnóstico, digamos assim, é mais por isso também, né? Isso, então Por isso que existe uma organização. Isso, né? então Tudo existe muito bem planejado, muito bem pensado. As pessoas imaginam que você chega e só, vamos subir a montanha. Não é assim. Existe toda uma organização. Então tem uma lista de materiais que é enviado antes, com antecedência. Tem essa questão do médico que é feito tudo antes, com antecedência. Então tem todo um planejamento, uma organização. O meu conselho para quem vai participar, porque hoje o projeto vai cada vez mais crescendo. E nós temos pessoas responsáveis e nós temos também as pessoas irresponsáveis, cada um com a sua atitude e a sua decisão. Não quer dizer que o homem desce perfeito, mas tem alguns que continuam comprometidos e tem outros que passam a ser irresponsáveis. O homem que chega da montanha e conta para o outro o que acontece, eu digo que ele é um irresponsável e ele está tirando a oportunidade de o outro viver a experiência. Ele está dificultando o processo dele. Então, como eu já disse, não tem nada místico na montanha. Não é místico, não é segredo. É segredo, isso, né? É para que ele não crie expectativa sobre o processo que eu vivi. Cada um vai viver o seu processo. Então, o meu conselho existe uma lista. E nós sempre dizemos, segue a lista e desfrute o caminho. A gente não está provocando a pessoa. Porque se você realmente seguir a lista e estiver pronto para desfrutar o caminho, é o que você precisa saber. Ficar pesquisando na internet, ficar perguntando por um legendário, ficar tentando descobrir o que acontece, só vai te trazer expectativas talvez, né, ou resistências, né? Se te trazer expectativa, legal. O problema é quando traz resistência. E a pessoa fica com medo. Então é ela pegar e falar assim, olha, vê só uma parte do processo. Então, quando eu entendo o processo todo, ele é maravilhoso. E por isso, e como testificar isso, né? Para não falar que é só, não, vai ser extraordinário. É porque os homens, nós somos mais de 100 mil legendários já no mundo. Esses homens sobem a montanha e eles ficam tão impactados que eles voltam à montanha. Se fosse algo que não valesse a pena, ninguém ia voltar. Ninguém ia investir para servir. Ninguém ia tirar um tempo. Nós temos empresários, pessoas que fecham as suas empresas. Eu lembro agora do movimento que teve lá em Porto Alegre, né? Que teve isso também, né? Você quer contar um pouquinho sobre isso? Dessa movimentação que teve, o pessoal ajudando lá
na enchente, né? Ah, sim. Que teve... Isso, correto. Então, o Legendários, né, quando essa ativação é tão forte, e nós somos uma manada aqui embaixo. Então, nós falamos que um homem só ele é presa fácil. Então, nós andamos juntos. E temos muitos eventos sociais que Legendários são acionados, né? Onde tem enchente, né? Teve um movimento muito forte que os Legendários desceram, ficaram mais de 2 semanas limpando casa, ajudando a resgatar pessoas, levando alimento, né? Fazendo esse cuidado com as pessoas, né? Já foi feito em Ipatinga, em várias cidades. Então Isso o Legendário está aí né? para entender que eu preciso dar a vida pelos meus amigos. Então ajudar é sempre necessário. O conceito de servir, né? Eles retornam com um desejo, com um novo olhar para esse conceito de servir, e aí você percebe que em tudo que você aciona, um homem que é legendário, ele vai fazer com amor, ele vai fazer com dedicação, ele vai dar... Então, assim, lá mesmo, né, no sul, quando aconteceu aquela enchente, você via movimentação de homens arrecadando muitas coisas. Toneladas. Legendários que são empresários que disponibilizaram carretas, que conseguiram doações, toneladas de doações para isso. Então, é um coração muito nos servir. Sim. Entende isso, né? E por que eles retornam depois? Porque eles entenderam o prazer de servir. Servir um ao outro, né? Uau. Glória a Deus. E é tremendo. E em breve teremos o seu marido Com certeza. como legendário. E aí você vai experimentar de todos esses frutos, de todos esses testemunhos, porque você vai viver o seu testemunho. Sim. E eu falo que não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Existem pessoas que falam assim, mas eu não preciso. Sim. E eu também achava que eu não precisava. Eu achava que meu pai não precisava. Sim. Mas se eu entendo que eu estou nesse mundo e posso a cada dia melhorar e permitir que o Espírito Santo continue essa obra, a gente vai ser melhor. Porque eu falo assim, o abismo da decadência é eu achar que eu estou bom. Porque eu fico na zona de conforto e falo, não preciso mais melhorar. Então é ser grato por até onde você já chegou, mas permitir que o Espírito Santo continue nos fazendo melhor a cada dia. Teu coração é ensinável, né? Que é um dos valores da nossa igreja. Coração ensinável, isso mesmo. Que legal. E pensar, né? Muita gente fala assim, mas eu não preciso ir numa montanha para encontrar Deus. Eu concordo, não precisa. Deus está à disposição. Mas eu te pergunto, você separa um tempo para encontrar com Ele aqui? No meio das distrações, no meio de tudo? Você consegue separar esse tempo? Se você faz isso, amém. Vai ouvir Deus. Só que eu falo com os homens mesmo, quando eles falam, por que a montanha? Eu falo assim, olha, eu te desafio, qual foi a última vez que você separou 60 horas, 72 horas, 4 dias, só você e Deus? Onde a sua família não vai te acionar. O máximo é 1, 2 horinhas. O seu trabalho não vai te acionar, a sua igreja não vai te acionar, os seus amigos não vão te acionar. Por isso que Deus fala. Sim. Então, se você ir para um ambiente onde você vai conseguir, né? Dedicar mesmo. Deus vai falar. É o quanto nós nos disponibilizamos para isso. E depois eu entendo que agora eu desço e não lá na montanha foi uma ativação. Mas eu preciso agora um estilo de vida com Deus. Então eu volto pro meu trabalho, eu não largo o meu trabalho. Eu volto para minha família, mas agora eu vejo Deus em tudo que eu faço. Eu vejo o propósito em tudo que eu faço. Para mim, antes da montanha, para mim eu tinha os limites. Então eu falava assim, a alegria era o sábado e o domingo até na hora do culto. Depois do culto começava aquilo. Amanhã eu preciso voltar a trabalhar. É segunda-feira. Quando voltava de férias, eu falava assim, meu Deus, amanhã eu preciso voltar a trabalhar. Hoje, sem nenhuma hipocrisia, para mim é segunda-feira à tarde, o domingo de manhã, o sábado, a terça-feira. Eu posso estar brincando com a minha família, eu posso estar com a minha esposa, eu posso estar na igreja, eu posso estar no meu trabalho. Tudo, a alegria é igual. Por quê? Porque eu vejo propósito em tudo. Porque eu vejo a presença de... Se eu estou no meu trabalho, eu vejo o propósito de eu estar no meu trabalho. Se eu estou com a minha esposa, eu vejo o propósito nisso. E a nossa vida é para ter essa felicidade. Não é ausência de conflitos e de aflições. É estar firmado na rocha certa que é Jesus Cristo. Bom, obrigada. Foi muito bom ouvir um pouco de vocês. Foi lindo ver e dá pra ver o brilho no olhar de vocês. E entender que realmente Deus impactou a vida de vocês e vocês não deixaram que ficasse só entre vocês, né? Vocês estão dedicando isso para mais pessoas. Queria que vocês deixassem agora uma mensagem para os homens, né, que tem essa pretensão ou que tem dúvida, que tem alguma objeção, e você também trouxesse algo para a mulher também, que quer enviar o homem, quer colocar a mochilinha e pôr o homem lá na montanha. Traz pra gente, para finalizar, pode ser nessa câmera aqui, essa mensagem, algo para essas pessoas, para esse casal, para esse homem, para essa mulher. Sim. Homem, você que deseja participar, você que já quer, que bom.
Eu te garanto que vai ser a melhor experiência da sua vida. Você que ainda está pensando, ou talvez tenha alguma resistência, eu vou te dizer que não tem nada tão bom que não possa ser melhorado. Venha, você vai encontrar o seu máximo potencial. Você acha que está no máximo, mas Jesus pode te levar a lugares mais altos. Você vai rever alguns conceitos e esse é um tempo, não é um tempo onde pessoas vão falar suas opiniões, é onde você vai experimentar a presença do Criador. Então a sua casa será mais alcançada, os seus filhos, o seu trabalho, o seu propósito. Vamos deixar de viver experiências medíocres, na média. Na média, não é o seu lugar, não foi feito para viver na média. Você foi feito para ir no máximo do seu potencial. E o máximo do potencial do homem é quando ele entende realmente o propósito em Jesus Cristo. Por isso, venha viver o seu top, venha viver a sua montanha e depois juntos nós vamos contar mais testemunhos e muitas histórias dignas de serem contadas. Aú. Aú. E para você, mulher, acalma o seu coração. Eu falo que tudo tem o tempo certo de acontecer. Então você, esposa, que de repente o seu coração tá aí queimando, é muito comum. A gente tem mais desejo que os maridos, de enviar os maridos do que eles de participar. Isso é muito comum. E o que eu quero dizer para você é, seja sábia. A mulher sábia, ela alcança a sua casa, ela alcança o coração do seu marido. Não é sobre o muito falar. Às vezes a gente quer ter um papel que não é nosso, que é o de convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Então a melhor pessoa para você falar sobre a montanha é o Espírito Santo. Você quer que o seu marido vai? Fale isso para o Espírito Santo. Comece a orar por isso. Comece a gerar esse testemunho. Comece a orar e a pedir para Deus para tocar nesse coração. Para que no momento certo ele possa ir ter a sua experiência, ser ativado e trazer um novo destino para toda a sua casa. E como eu falei para vocês que teria uma surpresa dos nossos patrocinadores, nós conseguimos para o podcast, você que está acompanhando aí os nossos episódios, nosso programa, você que entrar em contato com a Loja Criative, com a Gabi Eu Quero e com a Nai Nascimento, use o cupom de desconto, que é hashtag podcast além da mídia 10 e para qualquer serviço, para qualquer produto que você queira venha adquirir com elas, você vai ter 10% de desconto. Então eu vou deixar aqui já o QR Code, vou começar deixando o QR Code da Marcela, que é da Loja Criative, já vou aproveitar e vou entregar o brinde para os meus convidados, foi a Marcela que fez, vou entregar para Érica abrir e mostrar, olhe, leia o que tá aí. É um presente pra vocês usarem lá como casal. Peraí. Então, sacada. Esse é virar. Segura aqui. Esse é Isso. É assim. Isso. Mineiro gosta de café, né? Faltou pão de queijo. E aí tem uma... Pão de queijo a gente tem lá em casa. Ah, então fechou. Então, o cafezinho com pão de queijo. E aí tem Que o versículo na xícara, é sobre justamente isso também, sobre legado, né? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Salmo 145. Sim. Que lindo. Esse é o propósito desse podcast, desse encontro, desse momento, é deixar registrado, né? Porque a palavra não passará, né? E por que não registrar também tudo que Deus tem feito, né? Linda. Obrigada. Adoramos. Obrigada. Eu vou deixar também o QR Code da Nai Nascimento. Então, nesse QR Code que vai aparecer pra você aí na tela, você já consegue agendar já com ela, tanto a unha como sobrancelha e vários outros serviços que ela tem lá no estúdio. E também o QR Code da Gabi. Aqui você vai entrar, vai conhecer a página dela, vai ver o que mais ela faz. Então, ela cuida do meu cabelo, eu sempre brinco, né? Que tem gente que pergunta se eu coloquei aplique. Depois que ela começou a cuidar do meu cabelo, cresceu. E aí, assim, aí eu pintei, tem, sei lá, 3 meses, já tá grande de novo, tem que voltar a pintar de novo. Então, assim, é uma mão abençoada. Você não vai se arrepender tanto do corte, o tratamento. Ela tem a lavagem gold, olha lá. Já anota aí, ó. Já pega o QR Code. E ela faz um trabalho bem legal, porque, assim, eu brinco com a Gabi, não é só o atendimento do cabelo, tem também o lado profético, né? Então, durante uma lavagem de cabelo, tem uma conversa. Uma ministração e outra. É uma ministração e outra, um corte outro, uma mexe outra, tem uma ministração. Então, aproveitem, entrem nesses QR Codes que apareceram aqui. Eu vou deixar também na descrição. Entre em contato usando esse cupom de desconto e garante ali o seu serviço já com qualidade, com desconto, que é melhor ainda, né? Sim.
E se você que está assistindo quer ser patrocinador também desse programa, quer fazer parte do que Deus está fazendo aqui em nosso meio, entre em contato também para ser nosso patrocinador, para poder fazer parte disso. Se você quer saber mais sobre o Legendário, sobre esse projeto, se você quer ter um aconselhamento também com eles são pastores ali da nossa igreja, vou deixar o @ deles aqui, vocês podem também estar entrando em contato com eles. Me acompanhem nas redes sociais, então esse podcast aqui ele vai ser gravado, vai ser disponibilizado depois, transmitido no YouTube, no Instagram, no Spotify, então vou deixar também aqui na descrição o @ para você me acompanhar e não perder nada do que está acontecendo nesses programas. E eu te espero no próximo episódio.